Boa tarde a todos, bem-vindo ao 14º painel deste fantástico Advocatus Summit desta semana. O meu nome é Chiqués Lacks Vidas, sou o diretor adjunto do ECO e é um prazer estar a moderar esta conversa sobre este tema tão complexo e importante, a solidariedade intergeracional e energética. É um tema muito complexo, como disse, multidimensional. Infelizmente temos aqui no palco duas experts com muita experiência de trabalho nestas áreas que nos vão ajudar a navegar alguns desses aspectos. Temos cerca de 45 minutos, passo já a apresentar. A Luísa Schmidt, socióloga, investigadora e membro do WG for Sustainable Development no EAC, European Environment and Sustainable Development Advisory Council, e Ivone Rocha, sócia coordenadora da área da energia e recursos naturais da Teles, escritório de advogados. Obrigado por estarem aqui, ambas. A ideia é termos uma conversa fluida, somos só três, portanto vai ser fluido, espero eu. Mas sintam-se à vontade para interromper ou introduzir outros temas que eu possa não ter pensado. Vamos começar pelo conceito em si, a solidariedade intergeracional. Nesta primeira ronda queria ouvir que nos ajudassem a explicar o conceito, como é que isto tem vindo a desenvolver nos últimos anos, últimas 2 décadas ou algo assim, e a importância que tem no contexto da energia, nomeadamente no combate às alterações climáticas. Começo com a Luísa. Luísa, o conceito de solidariedade intergeracional, ou justiça entre as gerações, já era discutido há algum tempo, durante muito tempo no meio académico, quase filosófico, no lado dos direitos, da justiça. Eu lembro, já há muitos anos também, ter estudado isso na universidade com muito interesse, mas na última década, nos últimos 10 anos, desde 2013, se salvo eu, começou a entrar nas posições das grandes organizações internacionais, nomeadamente a ONU. Em que papel é que este conceito tem sido desenvolvido desde aí? Bem, boa tarde, é um gosto de estar aqui. Podemos começar um pouco em termos globais, sim. Não é? As guerras trágicas a que nós estamos a assistir e mais as convulsões sociais globais, não é? Vão todas dar as atenções geoestratégicas ligadas à energia do carbono, não é? Petróleo e gás. E era importante, quando pensamos nas gerações futuras, era muito importante trabalharmos para assegurar ao mesmo tempo a paz, a justiça e prosperidade de forma equilibrada no mundo, começando por efetivar a transferência de capacitação para que os países em desenvolvimento não precisem de utilizar tanto carvão e petróleo, sobretudo carvão, como utilizam. O Papa Francisco, por exemplo, na sua encíclica de 2015, a Laudato Si, ele fala muito da dívida Norte-Sul. A dívida Norte-Sul tem a ver justamente com as alterações climáticas em que os países do Norte emitiram muitos gases com efeito de estufa, não é? E os países do Sul, sem os ter emitido, sofrem-lhes as consequências. E por isso é que ele fala dessa dívida Norte-Sul que nós temos, neste aspecto específico, temos noutros, mas neste, das alterações climáticas. Depois também queria lembrar, que foi muito importante, em 2007 o economista Nicholas Stern escreveu um relatório muito, muito importante. Na altura ele era consultor da Comunidade Europeia, onde estava lá até Durão Barroso, e ele escreveu um livro onde ele prognosticava a absoluta urgência dos países do Norte, os países ocidentais desenvolvidos, fazerem investimentos nos países do Sul. E o que é que ele ressaltava? A questão das energias, portanto, transferência de tecnologia ao nível das energias renováveis, para eles poderem produzir eles próprios, portanto, isso era um dos aspectos prioritários para ele. Depois a outra coisa era a capacitação, porque é muito importante esses países terem formação e educação, só isso é que faz dar saltos qualitativos importantes, não é? E também para lidar com tecnologias, que é que muitas vezes acontece que se transferem tecnologias até pagas pelo Banco Mundial e depois ninguém sabe usar. E, portanto, a questão da capacitação. E depois outro aspecto que ele sublinhava como muito importante tinha a ver com o pagamento para a manutenção das florestas tropicais. Sobretudo as tropicais, mas as outras também. Porquê? Porque elas são sumidores de carbono muito importantes, não é? Sabemos isso. São fontes de biodiversidade e são, outra coisa muito importante, combatem a escassez hídrica. A floresta tropical é uma bomba d'água, não é? E, portanto, quando ela se corta, estamos a ver agora secas, por exemplo, à volta da floresta amazónica, que era uma coisa impensável. Minimizar o problema. Portanto, ele dizia que isso, ele até fez as contas, e era 0,3% do PIB dos países desenvolvidos, bastava isso. Muito, na realidade. E aquilo não era muito, na realidade. Entanto, veio a crise de 2008 e tudo isto. Esqueceram-se todos. E depois a seguir à crise de 2008, a crise financeira, económica e financeira,
quase logo a seguir tivemos o Covid e agora as guerras, portanto isso é. Depois, ao nível da Europa, o que é que se vê, ao nível europeu, portanto, a Europa é sempre quem nos traz a esperança, não é? E não posso deixar de sublinhar, por um lado, a importância que as diretivas europeias têm para lançar este tema da solidariedade intergeracional, mas também intrageracional, não é? E porque as gerações, nós não podemos deixar as gerações mais novas neste momento, estão já com um passivo que é muito difícil de resolver, seja ao nível das emissões, não é? Seja e do impacto que as alterações climáticas vão trazer, seja também ao nível da perda de biodiversidade, que também, e ao nível da escassez hídrica, que é outro aspecto com que nos confrontamos hoje em dia com uma grande crise global. E, portanto, o que nós vamos ter ainda por cima é maior procura, tudo indica, e já está mais do que estudado até pela Agência de Energia, que é, nós vamos ter muito mais procura, por duas razões, por razões óbvias. Por um lado aumenta a demografia, mas por outro lado também melhora a qualidade de vida de muitos dos países, sobretudo precisam de energia. E portanto vamos ter que, para realmente não deixarmos essa herança pesada e difícil dos mais jovens lidarem com ela, nós vamos ter que investir fortemente nas renováveis, em tecnologias. Por exemplo, a Europa neste momento consegue produzir mais com muito menos emissões. Portanto, isso também é um avanço tecnológico. A transição energética é importantíssima, e a transição climática, e no Pacto Ecológico Europeu, que foi aprovado em 2019, fala-se especificamente, portanto, há 10 grandes temas, um deles tem a ver com a transição climática, com tudo o que isso implica, e a obrigação dos países fazerem uma lei do clima. Nós temos uma lei excelente, uma lei do clima aprovada em dezembro de 2021, e, por outro lado, também a transição energética, com grande investimento nas renováveis e com grande investimento também nos transportes limpos e eficientes. E aí, quando chegamos a Portugal, temos o nosso grande handicap, digamos, não é? Nós temos, ao nível dos transportes, não investimos praticamente nada no que é, muito pouco, quer dizer, estamos a investir ao longo destes anos todos, com os fundos europeus que temos desde 1986, é ridículo o que se investiu na ferrovia e no metro, é absolutamente ridículo. Portanto, estamos neste momento em perda a esse nível. E depois também ao nível, nós demos um salto grande neste século, começámos a dar um salto grande nas energias renováveis, sobretudo nas eólicas, mas investimos pouco na solar, estamos agora a investir na solar, mas não deixa de ser notório que, sendo Portugal o país com maior número de horas de sol por ano na Europa, é aquele que tem menos metros quadrados de painéis fotovoltaicos nos telhados. É só comparar com a Espanha, não é? E isso é uma coisa que nós temos que mudar rapidamente, porque, por exemplo, tudo o que se prende com as chamadas comunidades energéticas, o autoconsumo energético, as comunidades também de autoconsumo energético são cada vez mais importantes, e nós temos que avançar rapidamente desse ponto de vista. Obrigado. Para deixar uma boa herança para as próximas às gerações. Ivone, na preparação deste painel, tivemos uma conversa ontem, disse uma frase que ficou na memória, que é o futuro ou é bom, ou é mau, ou não existe. E nesse contexto, gostaria de perguntar a sua visão sobre como é que este conceito dos direitos sobre o futuro entraram num debate não só jurídico, mas também político nos últimos anos. Como é que estas declarações de princípio, estas metas têm sido desenvolvidas? Depois podemos falar sobre como é que têm sido praticadas, como a Luísa já começou. Muito bem, muito obrigada. É um gosto estar aqui e um gosto particular e acrescido por estar a partilhar com a Luísa. Eu costumo dizer que a tecnologia desmaterializou o território e as alterações climáticas fundiram o presente com o futuro. A verdade é que nós desde sempre, e nós hoje, somos o produto do passado. Mas hoje a dependência do futuro de nós é feita de uma forma diferente. Porque se nós hoje dependemos provavelmente de decisões políticas de construção ou não de determinadas infraestruturas, de localização de uma faculdade, de uma autoestrada ou de um aeroporto, hoje o desafio é maior, porque o futuro
existir ou não pode depender de nós. E, portanto, não é só uma ponderação de opção de infraestrutura ou de opção cultural, é uma opção de sobrevivência. E também, por outro lado, apesar de ser mais grave, é aquela que é mais difícil de incorporar, porque a decisão do aeroporto, ou a decisão da autoestrada, ou a decisão da universidade, ela vê-se, é visível, começa a ser construída e nós assistimos à execução dessa decisão. A decisão da mitigação climática não tem esta visibilidade imediata, ela não é materializável no imediato e funde-se, porque a mitigação na Europa tem impactos em África e vice-versa. Esta dicotomia norte-sul que foi aqui falada e, portanto, é difícil de interiorizar e, portanto, nós temos uma ciência que nos dá as evidências todas de que estamos à beira do limite, mas temos alguma resistência ainda no sentido de incorporar essa mudança. Passando um bocadinho para o plano jurídico, aquilo que foi aqui transmitido, iniciamos o caminho. O primeiro passo é dado com o protocolo de Kyoto no caminho da descarbonização. Ele teve como pressuposto precisamente este binómio norte-sul e então implementou 2 tipos de países, os países que estavam obrigados aos limites e os países que não estavam obrigados aos limites, e estes receberiam os mecanismos de desenvolvimento limpo, em que as empresas dos países desenvolvidos e do anexo 1, digamos, que é para ser mais correto, investiam nesses e recebiam em troca esses benefícios e, portanto, foi assim que foi sendo desenvolvido. Os balanços económicos disto, e houve uma conferência importantíssima em Oxford em que se debateu bastante isto, apontavam para algum desvio de investimento, e nomeadamente da Europa, por ser a esperança, a boa aluna, a mobilizadora e a aglutinadora. E então a base em que assenta o Acordo de Paris, e que na altura se colocava, que era a necessidade. Stern tratou disso, Norhouse, na altura Prémio Nobel, com o Climate Casino, defendia uma tributação da pegada carbónica nos produtos, que era a forma mais genérica, sem distorções no comércio internacional. Mas a verdade é que foi isto que demorou a discutir e a acordar e a chegar ao Acordo de Paris. E ainda hoje discutimos muito o artigo 6º deste acordo. A base e a grande diferença entre o Acordo de Paris e o Protocolo de Kyoto é esta, que não há anexo 1 nem anexo 2. Em compensação, não há metas impostas, há metas autopropostas. E este ano é um ano particularmente importante, que é o primeiro ano de balanço dos PNECs, dos Planos Nacionais de Energia e Clima. E aqui chegamos à energia, porque realmente a energia tem uma componente importante, porque ela é uma atividade económica, é um fator de produção e na Europa é um bem essencial a uma vida equilibrada e saudável. Sem ela não trabalhamos, sem ela não temos saúde e sem ela não providenciamos pela nossa sobrevivência. E por esta importância é que a energia passa a incorporar os princípios subjacentes também ao direito ao ambiente. E, portanto, uma política energética e europeia assim o assenta, e Portugal também, tem que ser segura, independente e sustentável. Tivemos bastante pressão no mercado da energia por causa da guerra, a subida dos preços e a escassez. A Europa avançou com um programa de repowering, que faz hoje 2 anos, e com algumas melhorias em matéria de renováveis.
mas eu diria que... Aí até mais pela motivação principal, que era a independência. Exatamente. Mas há que dizê-lo que soube conciliar esta necessidade de independência com a manutenção da trajetória da descarbonização da energia, que é muito importante, precisamente porque se a guerra tem o efeito que nós estamos a ver horrível na televisão todos os dias, a não descarbonização também terá esse efeito. Nós não vamos vê-lo, mas terá esse efeito mais futuro. E, portanto, por isso é que eu digo, quer dizer, neste momento nós temos na mão não apenas a decisão de um aeroporto ou de outra infraestrutura qualquer, mas se a vida da próxima geração, ou até das que já cá estão, vai ser boa, vai ser má ou não vai existir. E por isso é que o momento é decisivo e por isso é que o princípio da solidariedade intergeracional se coloca, deve ser incorporado e tem sido incorporado. O que falta é mudar aquilo que é mais lento de mudar, que são os nossos valores incorporados, ou seja, disseminar este princípio no nosso modo de vida, no nosso modelo económico, e aqui as políticas públicas têm um papel bastante importante. Só para terminar, há uma imagem que é usada por um livro que li recentemente, What We Own Future, em que a humanidade é uma bola que está a rolar, e umas vezes ela tem um terreno mais inclinado, outras vezes mais plano, outras vezes anda mais depressa, outras vezes, mas vai descendo. E portanto, no fundo está o abismo. E, portanto, nós neste momento temos o poder de dar aquele pontapé à bola para ela retomar o caminho certo e não cair no abismo. E, portanto, acho que Max Kiel foi muito feliz nesta imagem, porque é isto mesmo que tratamos. E, portanto, nós neste momento estamos com esse poder. Estamos precisamente num ponto importante da transição, como diziam as duas, ambas, que é o momento em que esses conceitos já estão definidos, as metas já estão discutidas de novo em várias COP. É sempre aquele drama de o que é que se vai conseguir no comunicado final depois de vários dias de discussão. Há uma parte da literacia climática ou energética, para podermos voltar a esse tema, mas queria focar um bocadinho naquilo que a Ivone disse, que era sobre o policy making, e olhar um bocadinho para o que está a ser feito em Portugal, dentro do contexto europeu, se estamos no caminho certo. A Luísa já falou do aumento de produção, que vimos nas renováveis, nas várias renováveis, já em algumas áreas pioneiras, até na água, etc. Mas queria ver convosco das diferentes instituições nacionais, como é que vocês avaliam onde é que estamos ou o que é que poderia ser feito melhor, seja de nível de poder nacional, executivo, governo. Também mudou agora, mas presumimos que não vai mudar de caminho neste campo, ou possa ter algumas nuances diferentes. O nível local, que é uma coisa que eu sei que vocês têm trabalhado muito nisso e falamos sobre isso, e também as empresas, porque no fundo a produção é privada em Portugal, não é? Com mãos diferentes, mas em mãos de capital privado, e muitas em bolsa, e com não só produção em Portugal, mas produção noutros países também. Luísa, qual é a sua avaliação destas três áreas? Ou uma delas, que eu quiser comprar. Não, só para dizer que, complementando o que a Ivone disse, é que internacionalmente, apesar de tudo isto que nós já sabemos e apesar dos alertas sucessivos dos cientistas e de alguns políticos e das Nações Unidas, o que é um facto é que continua cada vez a subir mais, as emissões continuam a subir cada vez mais, e esse é um problema que se está a pôr. E até, digamos que é muito curioso, quase irónico, verificar que os países produtores de petróleo, não é? A começar pela Noruega, mas os países árabes estão a investir fortemente nas renováveis, mas fortemente. A Noruega está praticamente... Sim, mas realmente a investir fortemente, mas ao mesmo tempo a Arábia Saudita e esses países, os países árabes, a dizerem que querem tirar até a última gota de petróleo. Portanto, há aqui esta irónica contradição que não deixa de ser de notar.
Portanto, por isso é que realmente da Europa nos vem mais esperança nestas mudanças e a influência que volta ao Pacto Ecológico Europeu. O Acordo de Paris, a Ivana, aliás, tem um livro muito interessante sobre o Acordo de Paris, que eu tive a ocasião de apresentar com muito gosto. O Acordo de Paris foi um momento de esperança, não é? Juntaram-se na altura 3 coisas, que foi o Acordo de Paris, foi o Laudato Si, com o Papa Francisco a meter-se nestes assuntos, mas cientificamente consolidado. Isso é que é muito interessante, porque nós sabemos que há sempre tradicionalmente, Igreja e ciência podem não se dar muito bem, mas ele realmente conseguiu juntar-se dos melhores cientistas e aquela encíclica, se não leram, vale a pena ler. Eu nunca tinha lido nenhuma, porque é altamente consolidada do ponto de vista científico sobre as alterações climáticas e as questões ambientais. Olé. E depois, ao mesmo tempo, as Nações Unidas com a Agenda 2030 e os ODS, portanto, foi um momento alto, como aliás a Ivone explicou. Só que depois, a partir daí, logo a seguir, tivemos os Estados Unidos a rasgar, logo em 16, a rasgar o Acordo de Paris, o Trump, e depois por aí fora estamos a regredir a esse nível e vê-se isso nas COPs. As COPs seguintes não tiveram nem de longe, nem de perto, mas foram desilusões. mas foram desilusões, foram altamente pouco eficientes. E depois, cá está, a União Europeia aprova o pacto e nós, com o Pacto Ecológico Europeu, apesar de 2019, depois temos logo 2020 a pandemia e 2022 a guerra na Ucrânia, mas na verdade há muitos portanto, se nós olharmos para os apoios, os fundos europeus, vêm muito para esta transição energética que eles consideram absolutamente fundamental até para a segurança própria. E Portugal é um país que já tem, de facto, eu creio que é quase, há momentos que temos quase 60% ou 70% da nossa eletricidade renovável, produzida, não é? Cá dentro. Mas, portanto, é preciso continuar a investir desse ponto de vista. E já vamos às instituições, porque acho que há aqui uma que é fundamental e tem falhado redondamente, já digo. Mas, por outro lado, como não nos podemos esquecer da questão da grande dependência rodoviária que nós temos. E isso é que nos cria, do quadro das emissões todas, indústria, tudo, os transportes é quem emite mais neste momento em Portugal. Porque nós somos só para terem uma ideia, os últimos Eurobarómetros mostram isto, nós somos o país onde menos se utilizam transportes públicos, em termos europeus. E percebemos isso porque nós temos transportes públicos das grandes cidades no seu centro, mas não temos no resto do país, não é? Portanto, isto é um problema gravíssimo que nós temos, lá está, outra vez, não quero retomar, mas a questão do comboio e da ferrovia, e a questão da ligação de ferrovia à Espanha, é absolutamente central e estamos a adiar isto constantemente, que é mais grave ainda que o aeroporto, do meu ponto de vista, porque isso é que era o grande salto que era preciso dar. Agora, há uma coisa muito curiosa que recentemente fiz uma pequena investigação sobre isso. Portanto, as eólicas, como vimos, estão a funcionar, é preciso repensar em renová-las, porque elas também têm um tempo de vida, mas aí as empresas ligadas a estes temas têm atuado e nós temos know-how, já temos pessoas formadas nessa área, que é importante. Depois, o que nós temos que fazer também é investir muito mais no solar. Mas no solar descentralizar a contestação, mas isto não é dito por mim, é dito até por empresários também. Por exemplo, o Manso da Greenvolt está sempre a dizer isto. É preciso investir, e não é só o próprio LNEG, o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, é preciso investir na descentralização e democratização. Não é preciso ter parques gigantescos, é preciso ter isso. Pode ter um ou outro, não é? Aliás, o LNEG tem esse estudo onde já diz onde é que se podem fazer centrais solares maiores, não é? E, portanto, isso tem que ser planeado, não pode ser, vem um empresário que quer fazer aqui e faz. Não, tem que ser planeado e eles têm isso, esse plano está feito. É uma questão de seguir essa regra e de o governo levar a sério onde é que podem realmente serem feitas essas centrais sem impactos muito grandes sobre as comunidades e, portanto, sem grande contestação, não é? Porque as pessoas têm direito a contestar, aliás, as pessoas têm direito a ser informadas e em colaborar e em participar depois nas decisões. Mas a falha é a parte das comunidades. E dou-lhe o exemplo. Nós temos neste momento, portanto, todos estes projetos têm que ir à Direção-Geral de Energia e Geologia, a DGEG, não é?
depende agora, continua a depender do Ministério do Ambiente, da Energia. Mas, na verdade, estão 600 e tal, há pouco tempo estavam 600 e tal pedidos para a constituição de comunidades energéticas, que é interessantíssimo, pode ser numa aldeia, pode ser numa junta de freguesia, pode. Portanto, um empenho da sociedade civil a avançar com os técnicos, não é, para esses modelos, e depois não dão resposta. Porque, e depois eu perguntei na altura, não temos técnicos, não temos técnicos dentro do Estado para dar esta resposta, não se paga um engenheiro com 1.000 ou 1.500 euros, quer dizer, isto tudo é gravíssimo, e pode ser alterado e deve ser alterado, nem que seja preciso fazer uma task force para isso, porque isso é uma revolução no país, no sentido de melhorar a vida das pessoas, embaratecer a eletricidade e também por segurança, não é? Porque a segurança energética é cada vez mais importante e nós devemos ultrapassar este problema rapidamente. Não sei como é que isto vai ser. Quando nós mudamos de governo, como estava a dizer, há sempre incógnitas, não é? Espera-se que esta ministra é particularmente sensível às questões da energia e, portanto, que ela atenda e leve isto para a frente, porque isto é uma prioridade absoluta e isso é que vai fazer a grande diferença no país, não é? Neste país. E à vontade própria, como estava a dizer, das comunidades. Das comunidades, à vontade própria. Interesse próprio, em vez de ser contra, são a favor. São a favor. Por exemplo, falando do local, eu conheço porque nós temos um projeto que se chama ODS Local e já estamos a trabalhar com 130, quando eu digo nós, é o Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento, é o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde eu estou, é também a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nova e é uma startup da Faculdade de Ciências. E estamos a trabalhar já com 130 e tal autarquias que estão a fazer a diferença. À escala local há já projetos muito interessantes. Por exemplo, há vários conselhos que estão a fazer com as escolas. Pôr as escolas todas com energia solar e envolver os alunos. Os alunos é que estão a acompanhar o processo. Portanto, tem uma dupla ação que é, por um lado, a redução da fatura e, por outro lado, a pedagogia de pôr os alunos a trabalhar a esse nível e já há vários casos assim, que até já ganharam prémios internacionais, inclusive. Nós estamos a falar intergeracional, não há gerações uma depois da outra, não é? Eles não, isto é uma... seguem-se umas... Exatamente, isto é muito importante depois para a literacia. Sim, já vou falar. Autarquias também, Ivo, também têm interesse, têm trabalhado nesses projetos. Qual é que é a ligação, por exemplo, das autarquias com as empresas? Isso está a funcionar bem e com o Estado Central? Não funciona e passo a explicar. Efetivamente, nós estamos... o momento é de transformação. E, portanto, nós iniciamos uma transição energética assente numa produção centralizada, grande, com stakeholders standardizados, a produção, o transporte, a distribuição e o consumo. E neste momento criamos a figura do chamado prosumer, ou seja, o autoconsumo e a produção descentralizada, e o número de stakeholders multiplicou-se. E se cruzarmos isto com várias tecnologias, porque, por exemplo, a indústria não é toda eletrificável, ela precisa de conciliar a eletricidade com o hidrogênio verde, ou com o biometano, ou com outras fontes de energia, traz desafios regulatórios notáveis. E olhamos para os reguladores e às vezes eles olham para estas questões com alguma estanquicidade e sem a flexibilidade que é desejável nestas situações. A transição energética tem, diria, 3 eixos ou 3 particularidades. Primeiro, todos fazemos parte dela, para o bem ou para o mal, e, portanto, se alguém ficar de fora, estraga tudo. Portanto, todos somos todos o problema, mas também temos que ser todos a solução. Depois, a evolução tecnológica e a digitalização têm um papel importantíssimo, porque é ela que nos vai permitir baixar os preços e descobrir novas formas de produzir, novas formas de distribuir e realizar esta tal democratização e descentralização absolutamente necessária. E depois temos a questão de governance, de governo e de políticas públicas. E, portanto, claramente o setor económico, as empresas, que eu acho que estão a responder positivamente, diariamente, e acho que a esmagadora maioria viu isto como uma oportunidade e, portanto, isto está a ser
aproveitado, os fundos europeus, o PRR que está a ser canalizado e, portanto, Financiamento privado? de uma forma, e o financiamento privado, de uma forma generalizada, ela a ser incorporada. Relativamente à regulação, ela carece desta flexibilidade, ou seja, tornar as coisas mais simples, porque a simplicidade traz transparência e traz celeridade e, portanto, torna as coisas mais atrativas e mais fáceis de realizar. Mas só para concretizar, que tipo de problemas é que os projetos enfrentam no regulador para conseguirem avançar? Olhando para o panorama português, precisamos de reforço de redes, precisamos de celeridade de licenciamentos e precisamos de uma nova relação entre público e privado. As redes, porque é uma infraestrutura importante, a eletricidade, mesmo a descentralizada, para ir de minha casa para o vizinho tem que usar a rede pública, não pode, e os eletrões andam lá na rede e têm circulação limitada. O licenciamento, porque é moroso, e aqui, olhando para os operadores, mais importante do que simplexes, que muitas vezes atropelam algumas verificações, o que é importante mesmo é dotar os organismos de competências e de recursos humanos para que, cumprindo os pressupostos, emitam os respectivos despachos. Porque o que se está a acontecer, e tem aumentado alguma litigiosidade, até parece que as renováveis às vezes são olhadas de forma negativa, elas não têm que ser olhadas, elas são necessárias, precisamente por às vezes, por se apostar num simplex e não se dotar as instituições, capacitar quem tem o poder de decidir. Eu não estou a dizer que eu não estou a dizer com isto que não tenha que haver simplexes e não se tenha que simplificar. A União Europeia, ela própria dita isto, é necessário. Mas a tónica, uma coisa não funciona sem a outra, porque as coisas têm que ser, e a avaliação e a ponderação tem que ser feita. E aqui há que dizê-lo, que a constituição da EMER, da Estrutura Missão para o Licenciamento das Renováveis, recentemente criada, é um bom princípio, porque, de acordo com aquilo que foi publicitado e publicado, ela vai ter precisamente por função fazer este acompanhamento e, portanto, ela vai, de certa forma, suprir, esperemos que assim seja, esta necessidade de capacitação e de acompanhamento. Uma nota, era bom que ela abarcasse também a mobilidade, porque a mobilidade e os transportes são uma fatia muito importante nas emissões e, portanto, o hidrogênio e o biometano, sobretudo o biometano, é de um licenciamento dificílimo. Deve ser também, o âmbito desta entidade pode ser alargado de forma a que toda a tecnologia tenha seja facilitada e se acentue esta democratização. E depois é absolutamente essencial olhar para a relação pública e privada. Nós tivemos uma intervenção da Troika, tivemos um período de proliferação das parcerias público-privadas, nem sempre bem geridas. Exatamente, mas o que não quer dizer que o princípio seja mau. O que ele tem é que ter mecanismos de licenciamento ou melhor, não é licenciamento, de fiscalização, mas nós temos que repensar esta relação. Concebidas, por uma razão muito simples, porque a Luísa deu os exemplos, mas os exemplos que nós temos estado a assistir são entidades públicas com entidades públicas e entidades privadas com entidades privadas. Quando nós queremos fazer este cruzamento e o município tem a melhor das condições para ser um agregador de vontades e desenvolver comunidades energéticas. Há imensos projetos por este país fora que ainda não estão concretizados porque um privado e um público, para se juntarem, têm que cumprir um código da contratação pública ou a lei das empresas municipais.
e é extremamente difícil e exigente. Há municípios que lançaram os seus concursos para a instalação de produção descentralizada. Esse excedente deveria e poderia estar a ser aproveitado por municípios, pelo pequeno comércio, e não está. Há bons exemplos, há exemplos de habitação social, a comunidade do Amial no Porto, em que o município desenvolveu produção descentralizada para fazer chegar a energia renovável a um custo mais baixo. Há coisas a acontecerem, mas há coisas que, ao abrigo do quadro legal que temos, não são possíveis de acontecer se ele não for flexibilizado. E provavelmente não custa muito, porque nós temos uma lei da energia que diz que a comunidade energética pode ser livremente feita entre pessoas públicas e privadas, ou seja, o legislador, sob o ponto de vista energético, abriu as portas e não pode ser mais flexível, não pode ser mais aberto a soluções. Mas na prática... Mas depois temos um código da contratação pública que não foi, e uma lei das empresas municipais que não foi revista. E esta visão holística é absolutamente essencial. Eu costumo dizer que a transição energética precisa da norma, mas precisa da norma como aceleradora da alteração de comportamentos e não como bloqueadora de soluções. E, portanto, isto urge dar este salto. Mas voltar atrás um bocadinho, já falámos do conceito, já falámos da policy making e de alguns problemas que existem, bloqueios em Portugal. Ficamos de falar agora de uma questão que é importante, que é a literacia. A literacia, eu costumo moderar muitos painéis sobre o mercado financeiro e investimento. Fala-se muito da literacia financeira e aí alguns membros dos painéis dão frequentemente este exemplo que é possível na literacia financeira, porque na literacia do ambiente isso já foi feito, já foram dados passos muito importantes nos anos 90, nomeadamente com os pontos verdes e de repente a transformação cá, uma consciencialização cá, isto é importante, nós temos de separar os lixos, etc. E agora com os carros elétricos e tal, há algum avanço comparado com a literacia financeira, por exemplo. Mas ainda assim, daquilo que eu percebo que as duas estão a dizer é que ainda há muito caminho a fazer. Portanto, esta solidariedade, nomeadamente essa consciencialização, que esta solidariedade é importante no mundo e no país. Em que pé é que estamos aqui e o que é que se poderia ser feito melhor, Luísa? Bem, em relação à chamada literacia energética, não é? Eu acho que nós temos que falar em iliteracia energética, tal como iliteracia financeira, pois. Não é? Aqui há tempos até dizia a Rosália Vargas do Pavilhão de Conhecimento que era preciso criar laboratórios vivos para a literacia financeira porque é realmente algo essencial. Mas a literacia energética neste momento é muito importante. E o que é que nós vemos? O tema é altamente complexo, é difícil de entender pelas pessoas mesmo doutoradas, mas que não têm formação nesta área. E, portanto, nós temos visto isso nos inquéritos que temos realizado e que temos feito. Portanto, há aqui vê-se que as pessoas têm uma certa dificuldade em entrar neste tema, mais do que noutros, que são mais óbvios, o ambiente, na sua generalidade, a questão da água, a questão dos resíduos, tudo isso teve o seu tempo, teve um momento muito importante quando se criaram até professores destacados ali a partir de 95, 96, que depois vão para as escolas trabalhar nestas áreas. Portanto, temos o Ecoescolas, por exemplo, que é muito interessante, mas, efetivamente, na questão da energia ainda temos que fazer um caminho muito rigoroso e muito forte. Nós tivemos um projeto, por exemplo, muito interessante que se chamava Net Zero School Energy, Reaching the Community, onde, foi até na transição da parque escolar, e, portanto, comparávamos as emissões, pusemos os alunos sempre a trabalhar, mas não era só os alunos, eram os professores em todas as disciplinas, os professores em todas as disciplinas a falar sobre a questão energética, o que foi um exercício muito interessante. Foi a escola secundária de Virgílio Ferreira, foi uma das que entrou, e, portanto, todos os professores concordaram em que há sempre um processo de falar sobre este tema, mesmo a filosofia e a história, então, não é? E depois, por outro lado, envolvemos também os pais e os funcionários e deu resultados muito interessantes de avanço de conhecimento. Portanto, fazíamos inquéritos ao princípio e depois no final e deu resultados muito interessantes, porque de facto é preciso
as pessoas, é preciso proximidade, portanto é preciso haver mediação, não é? Não pode ser uma coisa Fizemos isto, nós como sociólogos, mas fizemos isto com o NEC e com o técnico, com o Instituto Superior do Técnico, portanto eles faziam as medições, portanto foi um projeto muito completo a esse nível e depois inclusivamente íamos à casa das pessoas. Uma das coisas curiosas que eu tenho que dizer isto, é um bocadinho incorreto do ponto de vista do que se passa hoje em dia, mas as mulheres têm muito mais dificuldade em lidar com estas questões, vimos isso nos inquéritos, do que os homens, não é? E portanto, e mesmo quando eles iam pôr lá os medidores na casa das pessoas para ver o que é que estava a gastar mais, os homens iam logo a correr ver aquela geringonçazita e não era. Portanto, isto é uma coisa que é. Observação, sim. Sim, há uma observação, mas na verdade é assim, apesar de nós estarmos aqui as duas a falar sobre o assunto, não é tão evidente assim. Mas é possível fazer a diferença, é possível fazer isso com entidades de proximidade, portanto, juntas de freguesia. Uma das coisas do último inquérito que fizemos com a Agência de Energia de Lisboa, aqui sobre a questão da pobreza energética, e uma das questões que punhamos tinha a ver também com a literacia e 80% das pessoas responderam que era muito importante haver balcões de informação. Temos balcões de informação porque há neste momento disponibilidades financeiras, seja através do PRR, seja através do PNEC, seja através, por exemplo, da estratégia de combate à pobreza energética. Há uma série de fundos que se podem ir buscar e não vão porque simplesmente as pessoas não sabem sequer, não é? Então as pessoas, há um exemplo que eu dou rápido de entender. Nesta nova estratégia de combate à pobreza energética há o chamado Vale Eficiência. O Vale Eficiência é dar 3.000 euros, mais IVA, para as famílias que estão ligadas ao rendimento social de ação, aos idosos com pensões muito baixas, não é? Com esse apoio. Ora, nos anos em que isto começou, que foi em 2019, praticamente nem chegou a 10%. Porquê? Porque as pessoas não sabem, não é? E, portanto, é preciso fazer aqui um esforço muito grande. Nem toda a gente tem via digital, nem toda a gente sabe trabalhar. Então é esse nível dessa idade das pessoas com menor formação, não é? Que são os que mais precisam, por exemplo, deste Vale de Eficiência. É preciso aqui pensarmos outras formas de chegar às pessoas. Ou o telefone, ou o balcão, o presencial, as paróquias. Quer dizer, há muitos processos que nós fazemos isso e esses mediadores têm que ser criados e têm que existir, não é? Para as pessoas rapidamente poderem perceber o que é que podem fazer para melhorar o seu desconforto térmico, que é enorme no nosso país, não é? Seja no verão, seja no inverno. Nós, estranhamente, sendo um país com um clima tão ameno, estamos entre os 5 países da Europa onde há mais pobreza energética. Por causa de quê? Sobretudo da péssima construção que se fez. Não é tão antiga, foi aos anos 60, 70 e 80 e 90. Quer dizer, a partir dos anos 70 e final dos anos 60 começou-se a construir fortemente e sempre sem atenção àquilo que é a eficiência energética, sem nenhuma atenção a esse assunto. Depois disso, as normas que surgiram muito mais tarde, surgiram neste século, não é? Para os edifícios novos. Mas não, e portanto, é preciso uma reconversão. Portanto, quando nós falamos em pobreza energética, não estamos só a falar de pessoas que vivem em pobreza, estamos a falar de classe média. As pessoas passam frio, imenso frio, e passam imenso calor nas suas casas, devido sobretudo a 3 coisas. A principal tem a ver com a questão da completa ineficiência do nosso parque habitacional. A segunda tem a ver tudo, janelas, interiores, exteriores, tudo. Portanto, de facto, isolamentos. Pois, eu vivi muitos anos em Inglaterra e aqui já bem mais frio do que lá. Exatamente. Aliás, o que dizem os meus amigos todos que vêm da Europa muito contentes para um país. Não, é pior. Apanham imenso frio em casa. E também agora o calor com as ondas de calor. Porque nós temos aqui um dado novo. Portanto, eu ia dizer, é essa razão, depois também os rendimentos mais baixos, não é? Porque às vezes as pessoas não podem fazer grandes investimentos para melhorar as suas casas, e depois os preços da eletricidade, que nem são dos mais altos da Europa, mas estas 3 coisas, se as pessoas quiserem aquecer ou arrefecer, depois vão aumentar muito a fatura. E, portanto, a esse nível é preciso darmos aqui saltos muito importantes para melhorarmos o conforto térmico das pessoas. Porquê? Porque as alterações climáticas já vimos, quer dizer, que estão a aumentar exponencialmente, sobretudo as ondas de calor, não é? Mas também as ondas de frio extremas. O que está a acontecer, segundo os últimos dados, as ondas de calor vão ser cada vez mais na Europa do Sul, as ondas de frio vão ser menos, mas muito mais extremas.
E, portanto, isto depois liga-se aqui, liga-se à questão da saúde pública, porque isto tem um impacto direto na saúde Hospitais pública. cheios no inverno. Exatamente. No verão. E a mortalidade no verão, não é? Também, por causa do excesso de calor. E, portanto, nós, ao estarmos a investir nisto, é preciso fazer estas contas. económico, Os economistas têm que fazer estas contas e não só lá aqueles... Absentismo no trabalho. De absentismo no trabalho, doenças que se criam, doenças que se agravam, pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, tudo isto tem que ser tratado, tem que ser contabilizado para nós termos estas políticas preventivas e aproveitarmos agora esta fase com o PRR, com o PNEC, o Plano Nacional de Energia e Clima, e com, enfim, os fundos que estão a ser determinados e que são para fazermos esta grande mudança, que é agora que tem que ser feita. E há procura, aqui no meio E à digital. procura, cá está, outra vez, no fundo estava a Direção-Geral de Energia e Geologia tem que ter pessoas capacitadas, não é? Tem que dar resposta, não é? Nós somos no meio digital aqui. Vou puxar um bocadinho a sardinha para a nossa brasa. E os meus colegas podem confirmar. Nós, às vezes, pomos, quando surgem informações interessantes, descodificadores ou notícias sobre incentivos para a eficiência energética, são das peças que são mais lidas no site. No meio de todas as peças, mega notícias, entrevistas, são as que eu sei que vejo o gráfico e vai subir aqui. E uma coisa muito interessante é sempre que tem a ver com contestação às grandes centrais e, portanto, no fundo, as renováveis começarem a ficar mal vistas. Mas no inquérito que fizemos, no último, sobre sustentabilidade, que fizemos com a Missão Continente foi em 2022 ainda, e comparámos com os resultados de 2016, é muito interessante ver uma coisa. Temos uma pergunta com várias entradas, onde perguntamos onde é que o país devia investir mais? E aparece em primeiro lugar, e ainda mais fortemente, sempre a educação. A educação, a nossa perna fraca também é importantíssima, e depois logo a seguir as energias renováveis. Portanto, há aqui uma grande apetência, uma grande noção de que nós temos esse potencial, temos sol, temos vento, temos mar, temos muitas possibilidades a esse nível, e é importantíssimo para as pessoas aderem. Depois, quando as coisas os processos são mal feitos, ou porque não se avisou, ou porque não se escolheu os sítios que estavam indicados em termos de planeamento, ou porque não se envolveram as comunidades naquelas decisões, temos esta conflitualidade que é extremamente negativa e que pode, em vez de ser um bloqueio, ser uma colaboração. Quer dizer, é possível fazer isto se nós mudarmos também um bocadinho esta forma de achar que as pessoas estão à parte e a gente chega lá e instala. Não é assim, já se percebeu que as pessoas não são estúpidas e que querem colaborar e querem perceber o que é que se vai passar nos seus territórios. E querem esta ideia das comunidades energéticas devia ser super acarinhada, porque isso é que faz a grande diferença. Só vou dar um exemplo, tenho que dar esse, porque é a minha junta de freguesia. A junta de freguesia da Estrela vai fazer a primeira comunidade de autoconsumo energético, lançou isso aos municípios e teve logo uma adesão de 400 ou 500 municípios que aderiram. E, portanto, vai fazer isso com investimento, ela própria vai investir, isto vai reduzir substancialmente as faturas das pessoas que aderiram, e depois a ideia é estender aos privados que queiram disponibilizar os seus telhados para continuar essa função. Mas é a primeira junta de freguesia que eu conheço que está a fazer isto e, portanto, não podia deixar de a mencionar. E o Consegue também tem muito interesse na literacia energética, mas já estamos a chegar ao fim, portanto tenho uma pergunta um bocadinho diferente. Já falamos aqui de ativismo, tem sido muito mediático, que é uma outra forma mais orgânica de tentar consciencializar decisores, nomeadamente governantes e CEOs, e atrair atenção através dos mídias para essa tentativa de obter justiça na energia. Também há outro aspecto que eu acho interessante, que é a litigação. Já vimos nos últimos anos, seja em tribunal, ações em tribunal na Alemanha, na Colômbia, na Índia, com grupos a tentarem obter resultados de justiça intergeracional, ao exigirem mais um fortalecimento das metas ambientais ou a criação de fundos ambientais para o futuro. Que impacto que papel é que este tipo de movimentos têm, seja em termos mediáticos ou na prática também, Ivone?
O impacto é este, quer dizer, põe-nos a Estamos a falar do pensar e estamos a falar do assunto. Quando o direito ao clima foi aprovado, pediram para fazer uma intervenção num grupo de colegas europeus sobre a forma como Portugal fez a aprovação. E eu tinha lido a lei e, portanto, basicamente o direito ao clima é o direito que cada cidadão tem a um clima equilibrado. E tem este direito e esta obrigação, ou seja, nós temos o direito a exigir e a obrigação de defender. E isto dá origem à litigiosidade, que eu passo a ter o direito de impedir que alguém de forma ilícita ou até lícita deixe de poluir ou pugne por uma mitigação climática mais intensa. E começamos a ver, pela Europa fora, alguns casos de aquilo que eu chamo litígio climático. É efetivamente para o bem ou para o mal, quer dizer, mas ele existe. É um fenómeno, sim. E, portanto, o direito tem esta virtude, quer dizer, ele regula as relações entre as pessoas e, portanto, as pessoas, os direitos, eles próprios entre si conflituam e, portanto, ele existe. O que é importante, mas o direito ao clima tem esta potencialidade, ou seja, não tem apenas um lado positivo de termos o direito também tem este lado que não é necessariamente negativo, é apenas um veículo de o proteger e de o mitigar, exceto se for abusivamente e infundadamente usado, porque também há a tendência em matéria de direito do ambiente e direito ao clima de utilizar este direito à boleia dos meus direitos de personalidade. As coisas são diferentes. O bem que se protege é bastante diferente, mas tem um efeito positivo de nos pôr a pensar, tem um efeito positivo de os agentes económicos pugnarem a sua atividade de forma proativa e de contribuírem de forma ativa para a construção de um novo modelo de desenvolvimento, que é isto que nós estamos a fazer. Nos Estados Unidos, por exemplo, um aspecto temos que fazer. Mais desenvolvido, um Estado muito mais litigioso. E já há décadas que existem casos destes, não é? A responsabilidade ambiental, o regime da responsabilidade ambiental europeu, ele nasce precisamente tendo por base acidentes que ocorrem e que a responsabilidade não é de ninguém e, portanto, isto é uma realidade que acontece e é natural e por isso é que estamos aqui a falar dela. E volto a dizer, quer dizer, é absolutamente necessário deixarmos de fazer as coisas a pensar remediar um modelo antigo, mas passarmos a fazer as coisas e a pugnar pela mudança na construção de algo novo. E esta mudança está em curso, ainda não é notória e evidente. Gostava só de dar uma nota final relativamente à informação e à proximidade das soluções, porque não posso deixar de referir o projeto em que estive diretamente envolvida, que teve uma inspiração britânica, porque o governo inglês, quando foi aprovado o protocolo de Kyoto, criou uma coisa chamada orçamento de carbono. E eu li-o, e na altura tinha lá dois segmentos, um dedicado ao edificado, por causa da eficiência energética, e outro dedicado à informação. E o PEER, que é o Project Energy Elevator, um projeto financiado pelo Horizonte 2020, que levamos a cabo com a Agência de Energia do Porto, teve por objetivo duas coisas. Levar as energias renováveis e combater através dela a pobreza energética, através da produção descentralizada, porque a energia renovável a energia não tem que ser cara e, portanto, estas pessoas têm que ter acesso. Criando um modelo contratual de forma a que ela também seja apetecível. Fizemos uma coisa giríssima junto da Faculdade de Direito da Católica, em que
criamos grupos de trabalho com estudantes e pedimos-lhes soluções, identificando os problemas no âmbito deste projeto, e surgiram soluções que demonstram que algo muda nesta geração. Desde partilhas de lavandarias nos bairros, passando por partilhas de transporte, a mentalidade muda. Ideias, sim. E criou-se uma coisa muito importante, que eu acho que é essencial na informação e na proximidade, que são aquilo que está na moda dizer as one-stop shops. Que é, e criamos agora Porto, Matosinhos, e vai-me falhar os outros municípios, vão-me desculpar, não sei de cor, mas a verdade é que o cidadão entra ali e tem a informação toda, integrada e de forma independente. Porquê? Porque a mudança, nós somos sempre resistentes à mudança. E quando temos dúvidas, e quando nos entram pela casa dentro várias perspectivas a dizer a mesma coisa e a dizer que tudo é bom, ficamos confusos e desconfiados. E, portanto, a ideia aqui é, de uma forma independente, prestar esta informação. E depois as pessoas fazem o que porque elas sentem-se confortáveis. E esta experiência tem tido sucesso. Precisamente nesta necessária de passagem de informação e de isenção de informação integrada, e de permitir às pessoas que façam a sua ponderação e as suas opções, porque nada mais importante do que reduzir o consumo. O consumo reduz-se através de melhores isolamentos, de melhor edificado, e de saber desligar e ligar os aparelhos no momento certo. E até mudá-los. E mudá-los em alguns casos que as pessoas não fazem porque não têm ninguém. E outra coisa que eu gostaria de dizer é que o Estado também tem que dar um bom exemplo. Porque muitas vezes nós entramos num edifício do Estado e eles não são propriamente um bom exemplo. E, portanto, isto não ajuda no cidadão comum a fazer a sua opção. Portanto, o exemplo também é muito importante e o Estado tem essa obrigação. Chegamos ao fim do nosso tempo. Uma última. Não foi da juventude, então. Não, estava a dizer, o EcoAPI é um programa justamente para a administração pública. E, por exemplo, na Universidade de Lisboa já se está a utilizar muito, mas devia ser replicado por toda a administração pública. Só dizer uma coisa que parece-me importante aqui, neste momento há grupos há essas ações em tribunal, até a Suíça, as pessoas mais velhas que ganharam em tribunal, portanto, a ideia de que tem que haver também uma colaboração intrageracional é muito importante. Porque, sobretudo, e aqui é muito interessante, nos estudos vemos, as pessoas mais velhas, os avós, estão preocupadíssimos com os netos. Isso é uma coisa que acontece em muitos sítios, em muitos países e aqui também. E, portanto, há aqui esse aspecto que é de trabalhar, e há grupos de jovens muito atentos, por exemplo, o Último Recurso, não sei se o Fernando conhece, mas eles fazem isso, interpõem ações, são um conjunto de advogados jovens que já fazem esse tipo de coisas, de atividades. E que acabam por ser muito eficazes. Não quer dizer que uma manifestação grande não seja, e devia ser, vimos como a Greta Thunberg fez aquelas, e as escolas aderiram e tal. Agora, o único risco aqui que vejo muitas vezes em alguns atos mais, digamos mais disfuncionais que também temos verificado, é que acaba por ser perigoso ao criar uma certa imunidade contra a causa que nós precisamos todos de tratar, não é? Redução dos gases com efeitos de estufa, alterações climáticas, etc. E nós não podemos pôr as pessoas que até estão, às vezes, um pouco desinformadas sobre o assunto, que são muito incomodadas na sua vida com um determinado problema, e isso pode gerar alguma imunidade social contra o tema, e isso é um risco. Portanto, uma apatia. Uma apatia ou até estar contra. Estou contra que me cortem a estrada, não é? A ver? Sim. E isso é preciso atenção, porque é muito importante. Eu, para mim, sou uma crente, uma apoiante, e acho que é das coisas melhores, das melhores esperanças que nós temos hoje em dia, é os jovens, e é uma formação. Sim, o seu empenho em mudança, e os que estão a chegar às empresas também com uma formação completamente diferente, que também é importante dizer isto. Os jovens hoje, nós vimos pelos inquéritos, sabem muito mais, estão muito mais preocupados com estas questões todas do ambiente do que as gerações mais velhas. Portanto, essa parte é importantíssima, essa transmissão nas empresas e nos trabalhos onde estão, e, portanto,
isso é a grande esperança. Não se pode virar este feitiço ao contrário, não é? Portanto, é preciso uma certa estratégia a tratar destes assuntos, mas eles têm razão em avançar, porque efetivamente nós estamos a deixar um passivo brutal na nossa incapacidade de resolver uma economia que está sobretudo baseada nos recursos, nas fósseis, nas energias fósseis, e também a gastar os recursos de que tanto necessita. Uma economia que gasta os recursos como nós gastamos, seja biodiversidade, seja água, acaba a dar cabo de si própria. E, portanto, é preciso olhar para isto conjuntamente, com esperança, nos jovens e na ciência. Excelente nota final. Obrigado, Luísa. Obrigado, Ivone, por estar aqui. Já acabou. Temos de dar um palco ao próximo painel, que acho que é o último. Portanto, Ricardo Chamas, obrigado pela presença e também à audiência plenária aqui a ouvir este tema.